está na sua primeira edição e a gente espera que ele tenha muitas outras para que a gente possa ter esse espaço, né? Esse espaço de debate, de troca, de apresentação de nossas pesquisas. Mas eu não vou me delongar muito, não, porque tem muita coisa para se falar hoje. Eu vou colocar aqui um slide para vocês irem acompanhando, não perderem aí o fio da meada. E então logo eu consiga fazer isso, porque às vezes eu me enrolo aqui nessas coisas, a gente começa. Vamos ver, ainda não apareceu. Pronto. Ainda não apareceu, gente? Como é que está aí para vocês? Ótimo. Vamos lá, então. Vejam só, o texto de Hélène Cixous, né, da autora Hélène Cixous, é um texto que eu li já faz algum tempo, eu tive o primeiro contato com esse texto já faz algum tempo, em 2013, né, na época em que eu estava na França, e naquele momento não era o meu foco de interesse, o estudo sobre o feminino, numa perspectiva psicanalítica, mas eu encontrei Cixous, por acaso, na França, e fiquei assim bem chocada, né, com o título, O Riso da Medusa. Bom, em 2003 já havia saído a segunda edição na França, em 2010, a segunda edição. A primeira edição é de 1975. E Cixous não vai ser tão aclamada assim na França, né? Ela lança sua primeira edição em 1975. Logo vai ser traduzida para o inglês e vai receber, né, essa edição. É uma coisa que ela questiona muito, a tradução do seu riso, né, para o inglês, porque o inglês não dá conta do jogo de palavras e das homofonias que o francês tem. E depois só vai ser reeditada na França em 2010. Vejam só, no Brasil, Hélène Cixous, né, não tem nada traduzido até então, e aí o riso da medusa foi traduzido ano passado, vejam só, são quase 50 anos, né, de história aí até que o livro chegue no Brasil. É muito intrigante, né, muito intrigante que essa autora teórica do porte de Hélène Cixous não tenha recebido uma tradução no Brasil, né, antes, né, uma tradução muito tardia, mas chegou, né, tardiamente, mas chegou. Hélène Cixous já é lida no Brasil há muito tempo, mas através do inglês, na verdade. Né? Então, dentro dos estudos de gênero, ela vai ser lida em língua inglesa, bastante lida, mais em língua inglesa, em traduções que acabam não dando conta desse jogo de palavras, né, que é próprio aí da sua escrita ou da sua escritura, né, escrita e escritura, a gente vai ver um pouco mais na frente o porquê, né, dessa diferença, escrita e escritura. O público aqui, eu estou vendo alguns dos meus alunos, mas eu estou vendo um público amplo, assim, eu não sei se é o pessoal do LIGEPS, de letras, queria saber um pouco qual é o meu público, inclusive, para eu poder dar um tom de fala na medida do que o público possa acessar daquilo que eu estou falando, né? Então, o pessoal é de letras, é do LIGEPS. Coloquem aqui, assim, bem aleatoriamente, só para eu saber de onde vocês estão vindo, né? De que bandas vocês estão vindo. Eu vi alguns dos meus alunos de religiões, né? Que, com relação à teoria da psicanálise, acaba que não tem, assim, tanto aprofundamento, né? Ainda, como o grupo do LIGEPS já deve ter, né? Já tem sua história. Estou vendo que o pessoal, a galera aqui é de letras, né? Então, voltando, né, LIGEPS, maravilha. E vocês, inclusive, vão poder
contribuir muito aqui nos debates, estou vendo o pessoal da psico, da psicanálise, da pedagogia. E aí eu estava falando que como a Hélène Cixous demora a chegar no Brasil, isso é muito intrigante, né? E eu me questionei muito sobre isso, e a mestranda em linguagem, legal, né? E uma das hipóteses, né, de Hélène Cixous demorar tanto a ser traduzida para o português do Brasil, né, em uma edição brasileira, é em relação à tradição lacaniana muito forte que tem aqui no Brasil. Né? Cixous foi amiga de Lacan, mas faz críticas muito contundentes e ácidas, né, inclusive. Não inclusive, acima de tudo, muito ácidas. Então, tem uma relação muito ambivalente com Lacan, e uma das fofocas, das suposições, né, que se tem, é de que Hélène Cixous não vai ser muito benquista no Brasil, por conta da... Eu não sei se isso é verdade, também não, né? São conversas que surgem aí nos debates sobre Hélène Cixous, talvez, inclusive, muitas teóricas e teóricos, né, e psicanalistas lacanianos, de tradição lacaniana de formação e clínica lacaniana, incorporaram os debates do feminismo, né, crítico a Lacan, de uma forma assim, muito produtiva. Né? Então, tem essas conversas aí de uma possível rixa, né, do campo freudiano no Brasil com Cixous. Eu não sei se isso se confirma, né? Há esses boatos. Mas vocês vão ver um pouco, é muita coisa para se falar em tão pouco tempo, né? Eu trago um pouco dessas pilhérias, diria assim, que Cixous faz, né, em relação ao pensamento lacaniano. Bom, então, Cixous tem uma nacionalidade, uma origem, né, muito sinuosa. E é interessante começar falando, né, dessas origens, né, dessa ancestralidade de Hélène Cixous. Ela nasce na Argélia em 1935, né? Então ela é filha de uma judia alemã, também é uma condição, né, de não lugar, né, de perseguição, uma judia alemã, imagine, né, no auge aí do Entre Guerras, filha também de um judeu argelino, né, ela nasce numa família de tradição judaica, mas com essa nacionalidade aí sinuosa, complexa, e isso vai marcar profundamente Cixous, né? Então ela passa ela vive na Argélia do nascimento até os 18 anos de idade, né? E ela acompanha o processo de colonização francesa na Argélia, né, todo esse peso, né, do falo europeu sobre África, né, sobre uma colônia africana. Então, isso vai marcar fortemente a visão de Cixous, né, sobre o patriarcado, né, sobre o falocentrismo, é uma visão interessante, né, mais apurada, talvez, né, com alguma sofisticação em função dessa experiência primeira de Cixous em África. Né? Ela traz esses elementos da sua nacionalidade africana, é uma mulher africana, né, nasce em solo africana, filha de pai africano e de mãe europeia, e vai viver na França a partir dos 18 anos, né, em 55 ela vai à França, né, inicia aí os seus estudos acadêmicos. Em 68, ela defende a sua tese de doutorado sobre James Joyce. Né, esse é um dado importante na biografia de Cixous, porque, né, a contribuição, né, acadêmica, né, de crítica literária que ela era, a obra de Joyce vai encher os olhos de Lacan. E logo ele entra em contato, né, existe uma transmissão no YouTube, né, que foi feita recentemente, agora em março, né, quando a ediçãozinha da Bazar do Tempo, a ediçãozinha no sentido de pequena, porque ela é pequenininha, né, mas é uma baita edição, uma tradução muito bem feita. Então, agora, em março desse ano, 2022, ela teve uma transmissão, né, com Hélène Cixous, falando da obra, né, e ela disse que quando Jacques Lacan soube,
né, do seu trabalho, né, com James Joyce, e que depois vai entrar em um dos seus seminários, né, que trata da obra de Joyce, não me recordo exatamente agora qual é o seminário, ele pede para ela ajudá-lo a ler Joyce, porque ele não sabe ler Joyce. Ele diz, eu não sei ler Joyce, eu queria que você me ajudasse a ler, é muito difícil, né? Imagina. Ela devia ter 25, 26 anos, e ela disse, tá bom, eu lhe ensino, né, apenas, eu lhe ensino, muito senhora de si, eu lhe ensino. Mas o jeito que ela fala de Lacan é muito engraçado, assim, né, quando vocês tiverem a oportunidade de assistir a essa fala de Cixous, A Bazar do Tempo, a editora do seu livrinho, é muito interessante, né, como ela fala de Lacan. Bom, então, ela defende essa tese, né, e começa, né, uma convivência e uma troca intelectual através da literatura de James Joyce com Lacan. Ela funda a Universidade de Vincennes, que é a atual Paris 8, com Jacques Derrida, Michel Foucault e Deleuze. Derrida, que é um amigo querido, né, vai ser amigo para a vida toda. Derrida morre em 2004, então eles levam essa amizade aí até a morte do Derrida. Cixous ainda é viva, tem 85 anos, produtiva. E em 69, ela cria o Centre d'Études Féminines, que é um centro de estudos de gênero, ainda não tinha esse nome, gênero, né? Mas vai ser um centro de estudos feministas, assim, pioneiro, né? Vai ser o primeiro núcleo de estudos feministas na Europa. Então, por isso que é intrigante que a Hélène Cixous não tenha, né, tido, assim, tanta projeção, nenhuma tradução, na verdade, no Brasil. Então, ela tornou-se a divulgadora principal da obra de Clarice Lispector na Europa, e a escrita de Clarice, ela vai ter contato com a obra de Clarice após ter escrito O Riso da Medusa, né? E ela constata como a obra de Clarice tem tudo aquilo de que ela, né, trata no Riso da Medusa e muito mais. Né? Então, ela compreende aí a obra de Clarice como uma representação maior da escrita feminina, né? Bom, então, mas agora a gente pode entrar, né? Por que o riso de Medusa? Por que recorrer a essa imagem mítica da Medusa? Por que ela recorre a essa imagem, né? O que é que essa imagem tem de tão significativa para que ela desenvolva esse manifesto poema? Ela não gosta que chame de manifesto, né? Porque não se trata, no entendimento dela, de uma bandeira de luta, mas não deixa de ser. Então, por que Medusa, né? Por que voltar a Medusa? Pode acontecer de eu falar, em vez de Medusa, falar Medeia, porque Medeia também é uma figura muito forte e muito presente. Me desculpem se isso acontecer. Sempre que eu vou falar de Medusa, a Medeia me atravessa de alguma forma. É engraçado. Já estou avisando para vocês entenderem que Medeia está sempre presente. Então, ela pode aparecer aqui à revelia do que eu organizei nessa aula. E Cixous, então, ela traz, né, ela conta o mito, a narrativa, de uma forma um tanto jocosa, mas com uma certa, com uma inconformidade. E assim ela fala, né, do que é que aconteceu com Medusa. Bastava, reza a lenda, que Medusa mostrasse todas as suas línguas, para que os homens saíssem correndo. Eles confundiam essas línguas com serpentes. Precisava vê-los fugir, tapando os ouvidos com as pernas e também outras partes do corpo, bambas, ofegantes, já sentindo a mordida. Eu até achava essa cena engraçada. Porém, mais tarde, o homem, com H maiúsculo, voltava de costas e, de um golpe forte com a sua espada ereta, sem nem mesmo olhar o que fazia, cortava a cabeça dessa infeliz. Fim do mito. Ela inicia com essa cena um tanto cômica do homem morrendo de medo, né, da força de Medusa, e confundia, né, nesse medo ele achava que, em vez de serem línguas, ela tinha cabeça, aliás, serpentes na cabeça.
E é importante considerar que essas línguas têm a ver com a dimensão da língua, da linguagem, né, da produção de linguagem dessa mulher. Eram línguas diversas, outras, né, que não a língua do herói. E é engraçado, né? É divertido ver esse homem que foge, morrendo de medo, com as pernas bambas e outras partes do corpo, né? Bambas, é engraçado, porque aí desviriliza o falo, né? Ou deixa ele numa situação de pavor. E é o riso, porque que engraçado, os homens têm medo das mulheres, mas de repente ele volta e decapita a Medusa. Esse é uma narrativa tradicional feminicida, né, traz um feminicídio, um mito fundador de violência, né, contra o corpo feminino. Antes desse momento da decapitação de Medusa, ela havia sido violada, né, abusada sexualmente por Poseidon, então começa com um estupro e depois vem com essa decapitação. Né? Ela é transformada em monstro na narrativa e depois vem essa decapitação pelo grande herói Perseu. É uma narrativa tradicional feminicida e traz essa Medusa decepada, né, decapitada, pela espada, que aí a gente pode, obviamente, relacionar com a simbologia do falo, do poder masculino, né, do poder do herói Perseu. O herói, então, civilizador, ele mata esse monstro, nessa mulher monstro que ele tanto teme, e que mesmo após decapitada, né, ela dá à luz o cavalo Pégasus. A potência procriativa dessa mulher é enorme. Após o seu assassinato, ainda assim surge vida, que vai ser também incorporada ao universo masculino. Né? Pégaso vai ser usado por outros heróis para matar monstros, né, como Belerofonte, que usa Pégasus para matar a Quimera. E na história da Grécia e da Roma Antiga, há várias moedas que trazem aí a figura de Pégaso, relacionada à força e ao poder do imperador. Né? Então, a figura de Pégasus vai estar relacionada ao poder político masculino, mas ele nasce de Medusa. E a cabeça de Medusa, né, Perseu, que não é bobo nem nada, o que é que ele faz? Ele pega a cabeça de Medusa e incorpora no seu escudo. Isso tem uma simbologia, né? A gente pode fazer aí uma hermenêutica dessa apropriação da cabeça de Medusa pelo herói. Ele incorpora essa cabeça, e aí a cabeça da mulher, né, pensamento, espírito, as suas várias línguas, né, linguagem, e essa cabeça vai servir de proteção, né, as empreitadas, as batalhas, as guerras desse herói. Então, a dimensão da intelecção, do pensamento, da linguagem da mulher vai ser submetida ao universo masculino. Isso é um ponto extremamente importante para entender a escrita feminina, é uma imagem importantíssima para a gente entender o que Cixu, né, e toda a tradição desse feminismo, né, ao qual Cixu pertence, que é o feminismo pós-estruturalista, né, entende por feminino, escrita feminina. Então, é interessante a gente se deter nessa dimensão da linguagem, do simbólico, essa linguagem, essa potência feminina em termos de fala, de pensamento, de espírito, vai ser submetida ao signo da guerra, ao signo fálico. Ela deixa de existir por ela mesma e ela passa a ser escravizada pelo poder do falo. E aí a proposta de Cixu é que essa linguagem, que essas línguas outras de Medusa, essas línguas do feminino de Medusa, possam ter espaço, se expressem. E por isso as mulheres devem escrever, né? Para recuperar essas várias línguas que foram submetidas ao poder do falo.
ao poder da lógica falocêntrica, da guerra, da metafísica filosófica, né, greco-ocidental. Então, a gente tem que pensar essa lógica da escrita feminina, por hora eu vou falar escrita feminina, porque eu coloquei o título da palestra, escritura, né? Por hora eu vou falar escrita, por enquanto. Como essa dimensão do feminino vai ser colada, submetida ao falo, ao cetro, ao escudo, à guerra. Então, continuando, mas sobre o corpo, né? E o corpo, né? A gente não tem notícia sobre esse corpo. O que é que acontece com o corpo? A cabeça é incorporada ao escudo e o corpo fica inerte. E o que é que se faz com esse corpo? E aí Siksu se propõe a honrar esse corpo, a retomar esse corpo. O corpo de Medusa é o corpo de todas as mulheres que perderam, né, o direito, né, de viverem em seus corpos, de assumirem a potência de seus corpos. Então, no seu texto, Siksu vai dizer que, cansada, né, das decapitações, não só de Medusa, mas das guerras dos heróis, e aí ela fala, né, de um lugar histórico, né, de um contexto histórico que ela viveu, né, a Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Civil na Argélia. Então ela fala, cansada de decapitações, das violências dilacerantes, né, na Argélia, na Segunda Guerra, feita pelos homens, pelos perseus da vida, Siksu espera, enfim, render justiça ao corpo de Medusa. Sabia que Medeia ia entrar. E como render honra, justiça ao corpo de Medusa? Então, ela se propõe a escrever. Ela começa a escrever e a procurar pelas suas pares, por outras mulheres que possam fazer justiça a essa língua, essas várias línguas de Medusa que foram perdidas, a esse corpo que foi abandonado. E aí ela diz, né, mulheres com olhos e ouvidos na ponta da língua, né, a corporeidade tangenciada, aliás, a linguagem tangenciada pela corporeidade. Corpos que falassem e rissem. Ela procura essas pares, essas mulheres, porque não é qualquer mulher, né? A escrita feminina não está condicionada à dimensão anatômico-biológica ou ao gênero de quem escreve. Ela está falando de uma escrita subversiva, uma escrita contra todo um sistema simbólico, filosófico, que produziu a cultura falogocêntrica do Ocidente Europeu. Então, muitas mulheres escreveram dentro desse mesmo esquema. Nesse momento, né, em 1975, quando ela escreve O Riso da Medusa, é importante que as mulheres escrevam. Ainda é importante que as mulheres escrevam. A escrita não nos foi dada, né? A escrita tem sido uma conquista, né? A duras penas tem sido uma conquista, mas a escrita não nos foi permitida, né? Os donos da escrita, da história oficial, estão dentro de uma lógica, né, de pensamento libidinal, que é a lógica do poder, do falo. Então, se buscava mulheres que escrevessem, e que essa escrita pudesse ser tangenciada, tocada pelo seu corpo. Né? Então, aí ela vai dizer que mesmo na Universidade de Vincennes, né, a universidade que ela funda lá em 1968, pós, né, a Revolução de 1968, na França, em maio de 68, mesmo lá em Vincennes, ela ainda assim não encontrava essas mulheres, essas pares. Aí ela diz, mesmo lá em Vincennes, encontrava cadáveres de Medusa nos corredores. Mesmo no espaço de democratização do saber, em que ela funda um centro de pesquisa feminino,
não havia essa possibilidade ainda, né? Não havia essa força de que as mulheres pudessem trazer uma escrita do feminino, como ela está dizendo. A gente entra na universidade e acaba entrando numa lógica falogocêntrica. Isso convoca a uma outra dinâmica, a uma outra dimensão de escrita, que faça valer o corpo e as várias línguas da Medusa. E aí ela diz, então era preciso, portanto, se inclinar sobre o corpo mutilado de Medusa e lhe devolver suas línguas vivas. É sobre essa língua de Medusa, que é um mito, né, mas é um mito representando toda a história, né, das mulheres, e aí a gente tem que, né, delimitar, né, de que mulheres ela está falando, mas como eu havia trazido aqui no começo da palestra, a história de Sixu, né, a história étnica de Sixu é muito cheia de meandros, né, mas aí ela está falando de um ponto de vista do Ocidente europeu. Essas mulheres que foram silenciadas, que não puderam escrever, que não puderam ter os seus corpos e experimentar e vivenciar a potencialidade dos seus corpos. Então, assim como os seus corpos, né, a escrita também foi tirada das mulheres. Então, ela diz: é preciso que a mulher escreva sobre a mulher e que faça as mulheres virem a escrita, da qual elas foram afastadas tão violentamente quanto o foram de seus corpos. É importante ver essa articulação que Sixu faz de corpo e palavra, né? Elas foram da escrita, da qual elas foram afastadas tão violentamente quanto foram de seus corpos. A história de censura à escrita, né, se correlaciona com a história de censura ao corpo, aos corpos das mulheres. Então, não dá para, segundo Sixu, dissociar uma escrita fora de uma lógica fálica, contestatória dessa lógica, sem considerar, né, a geografia, a dimensão do corpo feminino. E existe aí um adágio clássico de Sixu, nesse texto, né, O Riso da Medusa, nessa convocação que ela faz às mulheres à escrita, a ocuparem a escrita e a sustentarem uma escrita feminina, porque nem todas dão conta de sustentar uma escrita feminina, e existe aí essa expressão, esse grito de Sixu, né? Vamos mostrar a eles nossos sextos. On va leur montrer nos sextes. E aí ela faz um neologismo, né? Ela inventa uma palavra unindo sexo com textos, né? Sexos, textos, sex, text, em francês. Essa articulação é um ponto de partida para que ela desenvolva ou esboce o que seria essa escrita feminina. Não se trata, é importante repetir isso, do corpo anatômico puramente, embora seja inescapável, né? Essa realidade anatômica do corpo feminino. Mas não é unicamente disso que isso está falando. Ela está trazendo aqui toda uma dimensão libidinal dessa escrita. Eu vou falar um pouco disso mais à frente. E aí, considerando a história de dominação masculina sobre as mulheres, esse corpo ele precisa aparecer nessa escrita, já que ele foi silenciado ao longo de toda a história, né? Que coloca aí o falo como centro, porque o corpo masculino, né, aparece tão em voga e o feminino é silenciado, é usurpado, é condenado, é queimado. É por isso que aí tem um posicionamento político, feminista, que é esse corpo ele precisa aparecer, essas dimensões do prazer, do erotismo, eles têm que estar presentes nessa escrita feminina. E uma escrita feminina, a noção de escrita feminina,
ela está diretamente ligada a uma tradição de pensamento, a um núcleo intelectual específico, né, que vai se dar aí entre os anos 60 e os anos 70. Existe um contexto de produção importante que vai embasar essa sua ideia de escrita feminina. Ela quem cunha essa expressão, esse termo, escrita feminina, mas isso, na verdade, é um desdobramento de produções anteriores. Então, ela começa falando de como a escrita, historicamente, no Ocidente, foi afastada, né? Aliás, as mulheres foram afastadas, né, do domínio da escrita. Quase toda a história da escrita se confunde com a história da razão. Ela, a escrita, coincidiu com a tradição falocêntrica. Ela, aliás, o falocentrismo que se olha, que se satisfaz de si mesmo e se felicita. É pela escrita que se faz a história da razão, da filosofia. É diante dessa constatação que aí há a urgência de uma outra escrita, sustentada numa outra consciência, numa outra lógica de pensamento, numa outra lógica filosófica, se a gente pode usar esse termo. Né? Então, a escrita feminina, ela ultrapassa sempre o discurso que rege o sistema falocêntrico. Ela acontece e acontecerá para além dos territórios subordinados à dominação filosófico-teórica. Cixous aqui está dentro dessa tradição do feminismo francês dos anos 60 e dos anos 70, ali com Irigaray, Julia Kristeva, né, questionando, na verdade, essa dimensão da linguagem. Então, de como o feminino sempre esteve fora, as mulheres sempre estiveram fora desse aparato simbólico produzido no Ocidente, com o pensamento filosófico. Então, a modalidade de pensar, de enxergar o mundo, de ver as verdades do mundo, foi produzida por homens e a partir de uma lógica falocêntrica. Então, não houve espaço para que as mulheres pudessem levar a público as suas elaborações metafísicas e filosóficas, que fossem possíveis de ser produzidas por uma outra ordem, por uma outra lógica, né? A figura de Derrida é importantíssima para esse movimento feminista, pós-estruturalista, das psicanalistas, né, como Kristeva e Lucy Irigaray. Jacques Derrida vai ser esse super amigo, né, como eu já falei no começo da palestra, teve essa vida, aquele contexto colonizado pela. Então, esse negócio repensar uma outra ordem, uma outra linguagem. O pessoal está dizendo que está falhando, gente. Será que é a minha internet? E agora, continua falhando? Como é que está para vocês? Ótimo. É o Meet, eu não sei, pode ser também a internet aqui. Bom, então não vamos perder tempo, vamos continuar aqui. Assim, eu estava falando que a figura de Derrida vai ser fundamental, né? Assim como a de Lacan também, embora ela não dê os louros, mas a figura de Derrida vai ser, a teoria da desconstrução de Derrida vai ser importantíssima
para esse feminismo que se configura aí no meio psicanalítico, né? Cixous, ela disse que não fez análise, né? Ela não foi uma psicanalista, mas ela está envolvida aí com Derrida e sua leitura sobre Freud. Cixous vai dizer que, para ela, a psicanálise é Freud. Ela realmente é uma leitora assídua dos textos de Freud. Ela não nega o gênio, né, e a inteligência e a sagacidade de Jacques Lacan, mas ela, como eu falei, ela é muito reticente, a Jacques Lacan. E a figura de Derrida, né, Derrida leitor de Freud, existe um artigo do Joel Birman, né, vocês devem conhecer aí da psicanálise e da psicologia, não sei, é uma figura importantíssima na psicanálise no Brasil. Ele tem um texto legal, assim, denso, mas que dá conta, né, desse Jacques Derrida, leitor de Freud. Então, a leitura que Jacques Derrida faz de Freud na gramatologia vai influenciar muito o pensamento de Cixous, né, sobre toda essa dimensão do feminino, da linguagem e tudo mais. Então, o ponto de partida, né, para se pensar, eu estou aqui me repetindo, mas é importante essa repetição, né, a título de didática, de repente, para mim, enquanto professor, eu acabo me repetindo algumas vezes. Derrida vai, na sua gramatologia, fazer uma crítica a todo o sistema logocêntrico da cultura greco-ocidental, né, começando lá com a filosofia grega. E ele faz uma crítica ao esquema de pensamento da filosofia grega, que traz a figura do uno, do ser. A ontologia grega se fundamenta na identificação, na identidade do ser. O ser é uno, indivisível e idêntico a si mesmo, em oposição ao não ser. Ser e não ser, e aí, nessa perspectiva do ser, se inicia, ou na verdade não se inicia, algo que é anterior, inclusive vem, né, do pensamento mítico greco-romano, mas que isso vai tomar mais corpo, né, mais consistência, né, com a escrita dos filósofos, uma visão binarista ou binarizante do mundo, né, ser ou não ser, corpo, alma, homem, mulher. São oposições hierárquicas. A alma é superior ao corpo, o ser é superior ao não ser, a presença, né? O ser é presença, é aquilo que aparece, é aquilo que pode ser acessado pela consciência, né? A partir de todo um processo, né, de intelecção, do cogito, que é todo o percurso filosófico, que eles chamam de a dianoia, né, que é essa dimensão do raciocínio até chegar, enfim, à compreensão. Então, o ser é presença, é indivisível, é uno, e ele se opõe ao não ser. Então, né, há uma relação hierárquica entre esses pares. O corpo é enganoso, o corpo é inferior à alma porque ele está numa dimensão, aí no pensamento platônico, aí eu sendo assim bem rasteira, porque Platão é muito mais do que isso, mas há essa dicotomização, né, no pensamento platônico entre corpo e alma. Então, o corpo, ele fica fora, ele embaça, ele deixa nebuloso o acesso às grandes ideias. E homem e mulher. Então, o homem, o filósofo, o amigo, né, o amante da sabedoria, né, só pode ser o homem. O homem, dentro lá do banquete de Platão, só pode ter uma relação efetivamente erótica, amorosa, com outro homem, uma vez que é entre duas mentes masculinas, é que pode haver realmente trocas interessantes de conhecimento. A mulher só serve, né, para a experiência corporal, sexual, mas o grande amor, o grande eros dos filósofos não cabe, né, com a troca do feminino, embora Diotima apareça maravilhosa no banquete.
né, sendo aí a porta-voz do sistema filosófico de Sócrates sobre Eros, mas homem e mulher, oposições hierárquicas. Né? Então, essa figura do ser, ela é monolítica e ela se aproxima à ideia do falo. Né? O falo é monolítico, é o que aparece, é o que se sustenta por ele mesmo. Então, essa é a crítica que Derrida faz ao logocentrismo, a centralidade do logos, da racionalidade filosófica, né, produzida aí na cultura greco-ocidental. Eu estou falando greco-ocidental porque a Grécia é que vai realmente ser o fundamento de boa parte da filosofia ocidental. Então, na contramão disso, né, Derrida ele desenvolve o conceito de écriture, escritura. E escritura é um conceito extremamente importante para pensar a desconstrução desse sistema simbólico de linguagem que foi produzido aí dentro dessa perspectiva logocêntrica, falo-logocêntrica, né? Bom, então o conceito de écriture de Derrida, que vai estar lá na gramatologia, nasce dessa sua crítica do logocentrismo, né, a essa metafísica da presença, do seu ser como presença. Né? Então, o que é ausente, o que não pode ser acessado pelo raciocínio, pela linguagem, não interessa. Isso é totalmente na contramão do que a psicanálise faz. Né? Então, Derrida é leitor de Freud. Então, o inconsciente vai ser uma categoria freudiana, vou usar esse termo assim, talvez muito falocêntrico, inclusive, acadêmico, para falar de algo muito maior. O inconsciente freudiano vai ser um ponto importante, um argumento importante para Derrida questionar essa metafísica do ser, da aparência, né, do não contraditório, né, dessa dimensão filosófica, dessa tradição filosófica greco-ocidental, que é em oposição ao não ser. Então, o não ser é interessante para Derrida, questionar o ser dos gregos, né, o ser de Parmênides, o ser de toda uma tradição, inclusive o ser dos teólogos, né, o ser divino, Deus. Deus aí também é um desdobramento, o Deus judaico-cristão no Ocidente, né? É um desdobramento dessa tradição greco-ocidental. Aí os pais da igreja, né, como Santo Agostinho, retomaram esse sistema do ser para ponderar aí sobre o divino. Bom, esse não ser, né, essa ausência aí, né, essa realidade psíquica, né, que é potente, mas que não se dá a ver por inteiro, vai ser, como eu estava falando, né, a noção, o ponto de partida para que Derrida questione o logocentrismo. Então, o conceito de escritura de Derrida vai se opor ao conceito da escrita filosófica. Enquanto a escrita filosófica, ela fala sobre alguma coisa, ela não tem uma realidade por ela mesma, é uma escrita que é referencial, ela serve apenas para sustentar e para disseminar aquela elaboração que, inclusive, a princípio é da ordem do diálogo, né, entre os homens, é dialógica, e a escrita, a realidade do signo, não é algo que vai ser investido, né, nesse momento da tradição filosófica. A escritura, então, vai ser toda a modalidade de escrita não fonética. Esse é o termo que ele usa para dizer que não fala sobre alguma coisa, que não tem uma finalidade de sentido. Para dar um exemplo, né, não dá para a gente se deter muito no conceito tão complexo, mas os sonhos seriam um exemplo maior dessa escritura, né, dessa écriture. Então, a escritura não necessariamente é escrever, né, é escrever,
mas essa dimensão dos signos, né? Ele traz o sonho como uma escritura, porque o sonho, ele não fala diretamente, objetivamente sobre algo. Os sonhos com seus vários signos e símbolos, dá notícias, traz um traço do inconsciente. Não diz referencialmente do que se trata. E a partir dessa ideia, e Derrida é um leitor voraz de Freud, e essa ideia parte da leitura da interpretação dos sonhos de Freud, ele desenvolve a ideia de um pensamento, diferente do pensamento lógico, do pensamento do logos, na verdade, há um pensamento do traço. Os signos dos sonhos são traços do inconsciente. Eles não revelam o inconsciente por inteiro. São traços. Não mostram inteiramente. Inclusive, por serem traços, eles podem ser rasurados, né? Eles não são indeléveis, como a noção de ser é indelével e imutável. Isso na economia psíquica, os traços minêmicos, inclusive, eles constituem o psiquismo, mas têm uma versatilidade. Eles não têm essa dimensão do indestrutível, né, do indelével. Eles são plásticos, maleáveis. E aí, por isso que o psiquismo ele tem essa condição de se reformular, de se refazer. Então, o pensamento traço é o que marca a écriture de Jacques Derrida. Então, a escrita feminina estaria mais próxima dessa écriture, né, de uma escrita do traço. Ela não significa por inteira, como a referencialidade teórica, filosófica, ocidental, falocêntrica. Tá ok, gente, para vocês, ou tá falhando ainda? Porque essa é uma passagem que exige uma certa concentração, eu não sei se vocês estão conseguindo, se tá legal o som, como é que estão as coisas aí. Me dei um retorno, tá tudo certo? Ótimo. Bom, então essa escritura feminina estaria mais dentro dessa lógica do pensamento do traço. Veja, não é a escrita de toda e qualquer mulher, é uma escrita revolucionária contestatória, de outra ordem, né? Essa ilustração, Edissa, é deixa eu me lembrar, é da Louise Bourgeois, se eu não me engano, se é Louise, depois vocês me corrijam, que inclusive ela é uma referência grande no circuito psicanalítico do feminino, né? Uma artista plástica, francesa, primorosa. Então, vale muito a pena depois dar uma procurada aí na obra de Louise Bourgeois. Então, a psicanálise reproduz o masculino, né, nesses termos, né, da escrita, né, do ser, do falo, né, com a sua primazia do falo, do qual ela é um dos efeitos, né, dessa presença, o ser como presença, como aquilo que pode ser previsto pelo raciocínio. Aqui encontramos o inevitável homem de pedra. A crítica dela é, sobretudo, a Lacan. Em pé, ereto, no seu velho campo freudiano, o campo freudiano. Lacan o conserva no santuário do falo, ao abrigo da falta, de castração. O simbólico dele existe. Ele tem poder. Nós, as desorganizadoras, o sabemos muito bem. Então, é importante pensar e destacar, né, o registro do simbólico como registro fálico. E que, na teoria lacaniana, a mulher não estaria totalmente inscrita no simbólico, obviamente que não.
e por isso ela é faltosa, há furos, há uma incompetência, um handicap, né, em francês, para lidar com o registro do falo, do simbólico. Há sempre um resto enorme para o feminino. E por isso que ela é sempre uma outra, uma estranha a ela mesma, uma inadequada. E a crítica da psicanálise das psicanalistas feministas é de que isso não se trata de uma falta. Né? Isso é diferente, é outra realidade. O problema é que o simbólico, amparado, né, no falo, não dá conta de aprender essa porção feminina que não cabe no registro do simbólico fálico. Então, não é uma falta, não é uma rasura, não é um vazio, um furo, é diferente. E nem é um outro do masculino, né? É diferente. É claro que a mulher tem um desejo amante e não invejoso, né? Porque se eu falo a sexualidade maior que determina o simbólico e a própria sexualidade humana, então sobraria a mulher invejar o pênis, né? O pênis nine de Freud. Então ela faz uma crítica a isso. É claro que a mulher tem um desejo amante, não invejoso. Não porque ela esteja castrada, não porque ela esteja tão diminuída que precise ser preenchida, que precise se preencher. Eu não quero um pênis com o qual enfeitarei o meu corpo, mas eu desejo o outro, pelo outro inteiro, ou inteira. É uma crítica mais diretamente a essa primazia do falo, tanto nos escritos freudianos, quanto nos escritos psicanalíticos. A influência da Lucy e Garret é fundamental nessa elaboração e nessa crítica que Sixu faz ao registro do simbólico como o desdobramento do falo. Né? Então, recomendo muito a leitura da obra de Irigaray, que também não tem quase nada traduzido para o Brasil, mas há muitos estudos e muitos artigos, né, que trazem essas ponderações e essas críticas da psicanalista belga, acho que ela é belga, Irigaray. Nossa, gente, já tem 1 hora aqui de fala, eu vou tentar correr mais um pouco. Então, após a crítica ao primado do falo, de Lacan e de Freud, né, dos pais aí da psicanálise, ela traz uma outra leitura para o continente negro, né, uma expressão aí usada por Freud para definir a sexualidade e a vida sexual da mulher. Né? Então, essa associação que Freud faz do feminino, da sexualidade feminina ao continente africano, né, tem a ver com o imponderável, né, já que naquela época o continente africano era um mistério, boa parte do continente africano era um mistério, era uma região insondável para o homem europeu. E aí Sixo, numa oposição, né, a esse mistério, a esse inapreensível, né, o que querem as mulheres, afinal, o que querem as mulheres, a essa dimensão do irrepresentável que Freud situa, né, o feminino, Sixu traz uma ponderação interessante. O continente negro não é nem escuro nem inexplorável. Ele só se mantém até agora inexplorável porque nos fizeram acreditar que ele era escuro demais para ser explorável. E porque nos querem levar a acreditar que o que nos interessa é o continente branco, com seus monumentos à falta. E nós acreditamos, fomos presas, na verdade, a 2 mitos horripilantes, entre a Medusa, o monstro terrível, né, o horror do homem ao feminino, e o abismo, e a morte. Então, o feminino, né, nessa perspectiva do insondável, do inapreensível, do misterioso, vai ser reduzido a essa medusa forjada pelo horror masculino, a medusa monstro e a morte. E aí ela diz, nós somos negras e
nós somos lindas. É preciso olhar o nosso continente, ele não é tão negro quanto dizem, é preciso voltar ao nosso corpo. Ele não é tão obscuro e terrível quanto dizem. Então, nós somos negras e lindas. Ela faz aqui uma reformulação, né, do verso do Cântico dos Cânticos, em que a rainha, né, a amante, a esposa do diálogo, né, um texto dramático, né, em que a esposa, a amante, diz para o seu amado: eu sou negra, mas sou linda. E aí Sixu troca a conjunção adversativa, né, e dá outro tom. Então, a desconstrução também está sobretudo, né, a desconstrução está sobretudo no jogo com a linguagem, né, na reformulação e quebra de paradigmas da linguagem oficial. Gostaria aqui de pontuar como o Sixu, numa certa medida, ela já tem, né, já coloca as discussões de gênero associadas à dimensão colonial europeia, né, ao colonialismo europeu. Embora ela não desenvolva isso, né, como a terceira onda feminista vai fazer, com a interseccionalidade, mas ela já situa pela sua própria experiência enquanto mulher que nasce na África, que tem uma vivência até os 18 anos na África, ela consegue situar o colonialismo também como algo que está indissociável do falogocentrismo. Né? Então, as outras linguagens, os outros saberes que estão representados nas línguas de Medusa, também são os outros saberes, as outras linguagens das outras etnias, né, que precisariam entrar numa perspectiva, né, de uma escritura feminina. Opa. Bom, Lacan, aliás, Sixu, ela meio que é um tanto reticente com Lacan e tudo mais, mas ela não abre mão, né? Ela não abre mão de um conceito importante que é o do gozo feminino. Nem ela, nem as outras teóricas feministas da psicanálise, como Irigaray. Então, elas trazem esse debate do gozo, da posição de gozo, né, feminina, mas elas ampliam o debate, elas ampliam o entendimento, né, para aí a Sixu poder elaborar a sua ideia de escritura feminina. Então, o enigma do gozo feminino e a falta de um significante na ordem fálica, a mulher não é inteiramente representada na ordem fálica, né, algo que escapa, serão pedras de toque para a subversão da escrita feminina. Então, como não há algo que representa a mulher, então faremos uma escrita que toque esse representável para os homens. Né? Os homens é que não conseguem ver, os homens é que veem serpentes no lugar de uma linguagem, né? Em lugar de uma expressão. Então, esse gozo que não cabe, que sobra, né, da lógica fálica, é nele, é a partir dele que essa escritura ela pode se configurar. E assim ela diz, sua libido é cósmica, a libido feminina é cósmica. Sua escrita só pode se perpetuar sem jamais inscrever ou discernir contornos. Uma das características da escrita feminina, e aí trazendo um pouco, né, a relação de Sixu com a obra de Clarice Lispector, por exemplo, é uma escrita que não é dada a gênero, né, não se enquadra muito em gênero. É uma escrita que escapa mesmo das denominações, das classificações. Estou pensando aqui em Água Viva, por exemplo. Ela, a mulher, não se protege de suas desconhecidas. Então, essas outras, né, esse outro feminino, inapreensível pela lógica fálica, e que nas neuroses femininas tanto tememos, né, porque aí uma das marcas da histeria seria o medo, né, do seu feminino, a resistência ao seu feminino. Então, esse outro território
ela vai dizer, ela não se protege de suas desconhecidas, surpreendendo de se ver sê-las, gozando do seu dom de alteridade. A escrita, essa escrita feminina, ela se vale desse outro, que na neurose instaurada por toda uma questão também cultural, de vivência da linguagem no corpo, mas cultural também, ela não tem essa alteridade. A escrita feminina, ela se nutre dessa alteridade. A escritura feminina e o corpo. Por que sempre o corpo? Porque é importante trazer o corpo, são as partes do corpo, o que é isso do corpo, né? Então, lá no começo, eu trouxe um trecho do riso, que ela vai dizer, que Sixu vai dizer, as mulheres foram afastadas da escrita, assim como o foram de seus corpos. Então, a escrita desconstrutora de uma lógica fálica implica, né, na inserção ou na apreensão desse corpo pela escrita. Nós nos afastamos de nossos corpos que nos ensinaram vergonhosamente a ignorar. Portanto, escreva-te. É preciso que teu corpo se faça ouvir. Sobre sua sexualidade, sobre sua infinita e imóvel complexidade. Então, o que é isso do corpo, né? É sobre o quê? É sobre sua sexualidade, é sobre sua infinita e imóvel complexidade, sobre sua erotização, sobre as combustões fulgurantes. É linda essa imagem, vindas de tão ínfima a imensa. Ao mesmo tempo, tão pequeninas geograficamente, espacialmente, e tão imensas em termos de matéria poética, em termos de material para que essa escritura se faça. Né, de tão ínfima e imensa região do seu corpo. Escreva. Recupere o seu corpo pela palavra. Já estou encaminhando para o final, gente, por isso que eu estou dando uma acelerada. E aí a histérica, né, que vai ser a partir delas é que a psicanálise vai surgir, né, da escuta de Freud das histéricas, e que vai ser uma expressão sintomática aí, né, do adoecimento ou de uma condição psíquica pelo corpo, né, a somatização das histéricas, para-se que suas histéricas são significante mestre. Né, essas mulheres que fizeram dos seus corpos textos poéticos. Né, aquilo que foram, né, toda essa potencialidade censurada, silenciada, pela lógica conjugal, familiar, burguesa, nessas mulheres lá do século XIX, vai explodir, né, na escrita do corpo. Aí é direto, né? Então, esses corpos poéticos que permitiram que, de alguma forma, esse desejo aparecesse, ainda que no sofrimento. Então, a histérica seria o significante mestre, e não o nome do pai, e não o pai, e não o Deus, e não o falo. Mas esse corpo poético, né, que se escreve e que inscreve o próprio desejo. E aí ela diz, é você, Dora. Você é a indomável, o corpo poético, a verdadeira mestra do significante. O significante mestre é o corpo poético, que foi assim patologizado, né, como histeria. E, finalmente, ela faz um jogo de palavras, né, a partir das homofonias que o francês tem demais, com o verbo voler, que, ao mesmo tempo, pode ser traduzido por voar ou roubar, em português. E voler significa, em francês, tanto voar quanto roubar. Vai depender do contexto, né, o que vai determinar cada um dos sentidos. E aí ela coloca para a condição, para que a escrita feminina se faça, a gente nasce numa cultura em que a escrita
é da lógica fálica, da ordem fálica, estamos inscritas dos pés à cabeça por essa lógica. Como fazer diferente? Como voar, né? Como criar, como permitir que o feminino se inscreva nisso que já foi posto, que está tão enrijecido. Como fazer isso? Aí ela joga com o verbo voler. Voar e roubar. Voar é o gesto da mulher. Voar na língua, fazê-la voar. Desencriquilhar a língua dessa angústia, né, da escrita fálica pelo saber. Nem tudo é saber, nem tudo é conceito. Nem tudo é ser. Permitiu não ser, o não saber, mas a fulgurância do corpo, do prazer, do desejo, do erótico. Do voo, nós aprendemos técnicas, nos meandros, roubando, para poder voar. E aí, roubar, vou ler no sentido de roubar, é ter a astúcia de, a partir disso que já foi posto, roubar, manejar, né, com esse significante fálico. E aí tem o lápis fálico em favor do feminino, né? Então, roubar eu pego isso que tenho aqui, remodelo e reconfiguro. E crio novo. Então, a escrita feminina é realmente um ato criativo. É pura criação, é poesia. Se isso está se reportando aqui, é escrita poética, mais precisamente, né, enquanto crítica literária. Eu finalizei aqui os slides, e antes de abrir para o debate, eu vou colocar para vocês um experimento que foi feito, né, um experimento audiovisual que foi feito a partir do livro de uma amiga querida, algumas pessoas conhecem aqui, né, Débora G. Pantaleão, que é escritora, e ela tem um texto chamado Repito Coisas que Não Lembro, né, quem conhece Débora, o trabalho de Débora sabe o quão potente é o trabalho dela, e esse texto se configura, pode ser um bom exemplo dessa escritura feminina, fora da caixa, desestruturadora das sintaxes organizadas, né, fálicas. E aí, final de 2019, início de 2020, a gente fez um vídeo, né, trazendo alguns fragmentos do texto. E eu fui a atriz do vídeo, não sou atriz, mas como professora a gente tem algo de atriz também. E eu queria trazer para vocês esse pequeno vídeo, ele deve ter uns 5 minutos, né, trazendo um pouco para essa dimensão aí de uma escrita, ou escritura, né, a escrita do traço, do que sugere, do que mostra e esconde, e que se alimenta do corpo e do gozo feminino. Vou colocar aqui para vocês. Amor epifânico pelos objetos do quarto. É tudo na cabeça. Amor epifânico pelos objetos do quarto. Pousada nunca vista antes, sem requinte, fileira, chifre. Ouço o timbre das coisas. Depois 2, depois 3. Ao redor tudo me ama. Entregue ao colchão como quem se entrega à sorte, à primeira namorada ou namorado. A mão amarga toca o clitóris, toca os lábios, o segredo, o buraco. Nunca visto antes, sempre habitado, sempre é terrível. Me ame ou ama-me. Me ame ou ama-me. Qual dos dois é o mais correto? A dor de amar, a carreira, a coragem, a coesão, a poesia. Se ao menos eu pudesse devorá-lo, que fosse parte de mim, menos confusão em relação ao fora, tropeços, não negócios, mistério do mundo, fluxo histérico de entranhas desvanecidas, sem vida, porque não sabe.
pousada de mar, o lugar, o sexo, um requinte, as ferramentas. O gozo é a mão para escrever, porque não é a mão para enforcar, mas quase enforcou você o quanto antes. Só, imaginário, no quarto, bem trancada. Pensar, pensar espaço, tempo, personagem, diálogo, enredo, conflito e efeito. Encaminhamento para o esperado. Desespero de si ou dos outros. O clímax é o gozo, quando tem, se não igual, ou não talvez. Trancada neste quarto há dias, nem tantos assim. Se quiser dramaticidade, há diversos. Pensar o amor e a merda, injúrias lamentáveis, aqui para injuriar. Morrer, talvez. Muralha contra a loucura, com muralha, vida velha. Sem muralha, nem vida ou velha. Uma sopa de Beckets, Hilsts, Espancas, Meireles e anjos. Anjinhos esses seres humanos. Uma gozada de intertextos novos e velhos. Velhos depende para quem. Palimpsesto de cadáveres, sublime ou não. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, você, sacos de merda, nenhum soube lidar com ele. Se ao menos pudessem devorá-lo, eu também não. Por isso me tranco neste quarto. Olho para o teto, até não sei quando, escrevo tudo na cabeça, porque a memória é o fracasso. Daqui a pouco, até mais, esquece. Uma preta pobre Gilete também pensa. Até então, como vocês me viam daí, branca classe média heterozinha. A cabeça é o fracasso. Salvem-se com consequências. Distraída, a luz no teto do quarto, a luz me olha, porque eu vejo a luz, a viagem, o tempo, conexões desconectadas, o trilho. A luz é uma bailarina usando colã cintilante. Já quis ser bailarina, musicista, psicanalista, astronauta, arquiteta, historiadora. Virei apenas uma mulher deitada. Virei uma mulher deitada que vê as bailarinas, as musicistas, as psicanalistas, as astronautas, se existir alguma, as arquitetas, as historiadoras. Virei apenas uma mulher preta. Deitada, olhar o colã de luz, imagino. Deve ser difícil confiar. Uma mulher preta em crise existencial, uma mulher preta que decidiu lavar pratos em um restaurante fétido. Decidiu mesmo? É uma pergunta. A perna roça, o lençol branco grosso. Lembra lençol de hospital. Como amo lençóis de hospital. Talvez agora estejamos prontos para ele. Agora que amamos as coisas. Quem sabe depois os humanos. Depois os outros animais, galinhas de Clarice. Só depois. Depois das coisas. Não se pode confiar no que uma mulher preta diz, dizem. É perigoso. Podem acabar modificando o caminho do universo. Daqui não sei se sairei viva, morta talvez. Não por mim. Talvez por uma bandeira que só tem amarelo, letras verdes com os dizeres: meu partido é o Brasil. Bom, esse texto de Débora, nossa, nem toda vez que eu leio, que eu escuto, é um texto muito
Não tem nem adjetivo, né, para esse texto. Não sei, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo também? Pois é, menino, não era para estar, porque está ligado, pelo menos assim, teoricamente está ligada. Não estou conseguindo aparecer aqui na tela. Bom, gente, então, agradeço a escuta, né? Foi mais longo do que eu planejei, ainda tinha muito mais coisa para dizer, mas deixo aberto aí para perguntarem, né, Guilherme? Deve ter esse momento. Eu vou sair e voltar para ver se a câmera abre aqui, tá? A minha câmera não vai abrir, não. Nenhuma pergunta? Ah, que bom, fico feliz de que tenha tocado vocês. Realmente assim, é uma temática difícil de elucidar numa palestra, né? Um conteúdo bastante delicado, mas fica então o convite para vocês lerem Hélène Cixous, né, esse texto que é curto e tão potente, e quem sabe aí também acrescentar, né, algo aí nas pesquisas de vocês, né, espero de verdade que algo tenha tocado e chamado vocês aí para essa leitura. Né, quanto ao vídeo, alguém pediu para que eu compartilhasse o link, né, da performance. O problema, gente, é que esse material, ele parece que ainda vai ter uma outra vivência, um outro lançamento. Aí eu nem estou podendo compartilhar com vocês, mas possivelmente, não sei, vai ter algum momento que vocês vão poder assistir, né, num lugar com uma projeção mais ampla, com um debate. Como não é minha autoria, eu não posso compartilhar agora, nesse momento. Mas espero que tenham aproveitado. É um texto de uma dicção dificílima. Eu levei pau para ler esse texto. É um texto assim que as frases não se completam, palavras assim, né, com uma fonética muito difícil, né? Ela emenda substantivos assim muito truncados. Tem uma sequência que eu gosto muito, né, que ela diz fluxo histérico de entranhas desvanecidas, porque não sabem. Fluxo histérico de entranhas desvanecidas, porque não sabem. É muito bom isso. E é tudo isso que a gente viu hoje sobre a Hélène Cixous, né? Então, fluxo histérico, a histeria que é sempre em busca de um saber sobre o feminino, mas que
adoecida, né, por esse falo, né, que impera e que nos afasta, né, e que não traz nenhuma dimensão da nossa feminilidade, faz com que aconteça esse fluxo histérico de entranhas desvanecidas porque não sabem. Né? É sobre não saber mesmo, né? Sobre não saber. E esse texto não é para entender, é para sentir com o corpo e com as entranhas. Né? Então, o livro de Débora se chama Repito Coisas que Não Lembro. Acredito que ela ainda tem algumas edições, alguns exemplares. É só entrar em contato com ela para vocês lerem na íntegra, porque o vídeo foi só alguns fragmentos. Agradeço muito a escuta, fico à disposição se quiserem, né, se quiserem aí alguma referência, texto. Tá bem, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, Guilherme, por sua mediação, né, e a gente vai se falando. Sim, estou acompanhando aqui todos os comentários de carinho, muito obrigada. Agradeço demais de fazer parte desse evento. Contem comigo sempre, hein? Aguardo os próximos convites. Estou aqui para contribuir. Mando um abraço para a Hermana, nunca mais falei com a Hermana, e a gente vai conversando. Vou sair agora da sala, pessoal. Um abraço e qualquer coisa, falar comigo no WhatsApp, no Instagram. Abraço, tchau, tchau.